Espectrofotômetro portátil. É esse aparelho que está aqui na minha mão e a gente vai saber exatamente o que é que ele faz e quais são as aplicações dele, sobretudo do ponto de vista aí de descartes de tecidos, de polímeros. A gente vai saber isso tudo com o Rony Sato, que é gerente executivo de inovação da BASF. Falei direitinho e tenho certeza que o nome do equipamento eu errei. Não, você falou corretamente. Corretamente. Não, perfeito. Obrigado por ter vindo, por estar aqui conosco. Rony, explica pra gente. É um aparelho que chama a atenção de todo mundo. O que é que ele faz? Bom, obrigado aí pela oportunidade. Que isso? Nós estamos aqui no Congresso Internacional da Inovação e o tema foi ecoinovação. Então nós decidimos apresentar uma tecnologia de uma de nossas subsidiárias, que é a Trinamics, que é um espectrofotômetro portátil com tecnologia de leitura de infravermelho por proximidade, que a gente acredita que é uma tecnologia habilitadora nos processos de logística reversa, de ajudar no processo de triagem e seleção de materiais descartados. Vamos ter que traduzir tudo isso. Sim, certo, perfeito. Então vamos lá. No que eu te ajudo e que exemplo que você vai dar para nós? Por exemplo, hoje nas cooperativas, eles já estão habituados a fazer a seleção de alguns materiais plásticos. E esses materiais plásticos são valorizados e eles conseguem fazer a comercialização. Só que dentre os materiais descartados, existem alguns que é difícil a identificação. Então, às vezes, eles não podem fazer essa transação, então eles têm que fazer alguma destinação especial. Então, um exemplo de identificação, às vezes eles utilizam alguns métodos diferenciados para identificar, utilizando o teste de chama, teste de odor, que isso pode não só trazer um risco, mas também pode ser uma ação insalubre. E custo, não? Sim, custo também. E às vezes também tem uma imprecisão. Então a BASF, através da sua subsidiária Trinamics, ela desenvolveu então esse espectrofotômetro portátil. Qual o diferencial? Você pode fazer análise desse material num laboratório com equipamento de bancada, mas a ideia foi como que eu posso levar isso para aquele usuário que está trabalhando na atividade de seleção e triagem. Então, é mais imediato, né? Mais imediato, você tem uma leitura imediata. A gente tem alguns exemplos hoje, de parcerias que nós temos com empresas como Braskem e a cooperativa Viva Bem, que já estão utilizando esse tipo de solução. Se você puder me ajudar, vamos lá. Por exemplo, chega esse material descartado que ele tem uma dificuldade de identificação. Ele aproxima então o equipamento, ele faz a leitura, e através do software de indicação ele identifica, e no caso desse material, ele é um PVC, então vai ser descartado então na parte do bin, ou na caçamba de PVC, para seguir uma logística adequada para esse material. Quer dizer, além da implicação comercial, porque você separa os elementos uns dos outros, destina de acordo com as características de cada um. Tem a preocupação ambiental também. Ambiental. Outro aspecto, eu acho que esse outro exemplo é bem interessante. Imagina esse produto, que pode ser um produto comum, cosmético, que a embalagem foi descartada. Em qual cadeia logística ele poderia seguir? Se a gente analisar o corpo dessa embalagem plástica, se eu pôr aqui na base, acho que é mais fácil a leitura. A base é feita de poliestireno e agora vamos olhar a tampa desse produto. A tampa é em polipropileno. Quer dizer, eu não pensaria que esse objeto aqui tem dois materiais diferentes. Então, isso é bem interessante. Então, não só às vezes, a gente tem essa discussão sobre ecodesign, desde o desenvolvimento do produto, se preocupar quais materiais são utilizados e como que vai ser feito o descarte. No caso desse produto, ele já teria que seguir necessariamente duas cadeias diferenciadas de logística reversa. A tampa para um lado e o corpo e do se ele frasco fosse descartado numa mesma caçamba, esse material possivelmente poderia até interferir no processo de reciclagem mecânica desse processo futuramente. Quer dizer, ele poderia, no limite da situação, chegar num ponto que ele não poderia ser reciclado, por exemplo. Isso, ele poderia não só não ser reciclado, ou até causar alguma perturbação na operação da máquina, a fim que está fazendo a parte de extrusão, a separação de reciclagem mecânica. Rony, é muito interessante a gente tem em mente que a BASF é uma empresa muito comumente associada à tecnologia, à pesquisa, enfim. E a gente vê que num contexto como esse aqui do Congresso Internacional de Inovação na Indústria, esse tipo de desenvolvimento também vai no sentido da própria inovação, ou seja, inovação puxando inovação. Sim, e como que ela está integrada junto às nossas outras soluções.
Por exemplo, nessa parte de reciclagem, a gente também lançou um portfólio todo voltado para promover e acelerar a economia circular na reciclabilidade de plásticos. É uma linha chamada Bicycle, que ela contempla uma linha de aditivos que vão desde a parte de descontaminação e limpeza do material descartado, até aditivos para ajudar na processabilidade e também para o material recuperar as propriedades para que ele seja compatível com um produto de origem virgem, né? Um material de primeiro processamamento. Então aí eles podem ter essa compatibilidade para todo tipo de uso. Você fez uma outra demonstração aqui, momentos antes da gente iniciar a nossa conversa, iniciar a nossa gravação, que ele fez um diagnóstico do tecido do meu terno. Ou seja, a gente tem aqui químicos, a gente tem aqui, no caso, têxtil, tem outras aplicações? Exato. A linha de possibilidades, né, de serem aplicadas com a plataforma Trinamics é bem vasta. A gente discutiu aqui um pouco antes da nossa conversa, né, uma aplicação de caracterização dos tecidos têxteis, né, para um direcionamento e segregação adequado, mas existe uma outra série de aplicações voltadas também para o setor agro, por exemplo, que você consegue caracterizar de uma maneira rápida e eficaz a composição de rações animais, por exemplo. Você consegue identificar naquela mistura de farelo teores de proteína, teor de fibra, a umidade e o teor de gordura presente naquele mix, né, de ração animal, por exemplo. Com o objetivo de obter o melhor balanceamento, imagino. Melhor balanceamento e também você ter uma segurança em relação ao que foi destinado ou identificado como melhor para aquele animal naquele estágio de crescimento, e você faz a contratação e você tem a certificação do material que você está recebendo, está de acordo com a sua encomenda. A gente tem, como eu dizia, a ideia da BASF tão envolvida com tecnologia. A BASF também tem uma larga trajetória de parceria com o Brasil, está aqui no país já há tanto tempo. Você imagina que nesse momento particular do país, a imposição, no melhor sentido possível, que a sociedade está fazendo do respeito ao ambiente, das energias alternativas, descarbonização, essa busca por um equilíbrio melhor entre o avanço e o respeito à sustentabilidade e ao meio ambiente. Como é que vocês estão se encaixando nisso? A gente está vendo que esses exemplos que você deu aqui vão absolutamente nessa direção. Sim, isso é muito importante. Até aqui dentro do Congresso, por exemplo, hoje à tarde nós vamos ter um painel com o nosso diretor global de projetos em sustentabilidade, que é o Alessandro Pestillo. Ele vai apresentar uma ferramenta que analisa a pegada de carbono do produto dentro dos diferentes escopos, né, que a gente fala escopo 1, 2 e 3. O escopo 1 é aquelas emissões geradas na produção, o escopo 2 relacionados ao tipo de energia que você utiliza, o escopo 3 em relação a qual que é a sua cadeia de suprimento. E ele vai apresentar como dar transparência a esses aspectos. Então hoje nosso portfólio de mais de 45 mil produtos já passaram por essa análise de dar transparência em relação a qual que é o impacto na sua produção. Então você tem uma transparência sobre a pegada de carbono de cada um desses produtos. E com essa ação, a gente acredita que nossos clientes vão poder ter mais clareza em relação à tomada de decisão com relação ao que tipo de material ele adquire e qual vai ser a melhor destinação para aquele desenvolvimento daquela solução. E a roda gira de novo. Sim, exato. Obrigado, Rony. Um prazer ter você conosco. Prazer aí estar com vocês. Tenha um bom congresso. Obrigado para nós todos. Daqui a pouquinho voltamos direto aqui do Congresso de Inovação da CNI. Até já.